História e filosofia em podcast. Ideias que atravessam o tempo. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa obra monumental, a História dos Hebreus, escrita por Flávio Joséfo lá no primeiro século. É uma fonte riquíssima, né? Joséfo, olha, ele não foi só um historiador e sacerdote judeu, ele participou daquela grande guerra judaico-romana. Aquela que terminou com a destruição do Segundo Templo em 70 depois de Cristo? Exatamente, um evento que ele viu acontecer. Então, a obra dele é essa tentativa de contar a longa história do povo dele para um público de fora, greco-romano, e talvez até para os próprios judeus, né? E ele mesmo, no prefácio, ele diz que queria corrigir uns relatos que ele via como parciais, sabe? Especialmente aqueles que puxavam muito a sardinha para os romanos. Uhum. Então, a nossa missão aqui é tentar extrair os insights mais marcantes dessa narrativa enorme, buscando entender a visão única do Joséfo. Vamos começar essa exploração. Sim. Vamos percorrer a história do jeito que o Joséfo apresenta, né? Desde lá das origens, na criação, passando pelos patriarcas, a experiência toda no Egito, a conquista da terra. Era dos reis, a divisão, o exílio. Isso, até chegar nos eventos que levaram ao contexto que ele conheceu tão bem, né? É uma viagem pela memória, pela identidade de um povo, contada por alguém que, nossa, viu o mundo dele desabar. E o Joséfo começa, claro, com a criação. Ele segue Gênesis, mas já dá um toque pessoal, né? Como assim? Ele chama o primeiro dia de um dia, e não o primeiro dia. E ainda sugere que tem uma explicação mais profunda para isso, mas que ele deixa para outra obra. Isso já mostra, né? Ele não está só copiando, ele está interpretando. Interessante isso. Ele continua com Noé, o dilúvio, a arca parando lá na Armênia, o corvo, a pomba com o raminho de oliveira, os detalhes que a gente já conhece. Sim. Mas olha só o que ele faz com Nimrod, o neto de Cã. Para o Joséfo, o Nimrod não é só o líder da Torre de Babel. Ele descreve Nimrod como alguém que, ativamente convenceu o povo a construir a torre. E a motivação? Não por piedade, segundo Joséfo, mas por orgulho e medo. Para desafiar Deus e também para se proteger de um outro dilúvio. Buscando poder para si mesmo, entende? Uma motivação bem humana, política até. Nossa, que interessante ele adicionar essa camada, né? De motivação política, de desafio. E sobre Abraão? Ele segue a história de Ur, a viagem com o pai, Terá, o casamento com Sara, a divisão da terra com Ló. Segue sim, mas ele detalha o pacto de Deus com Abraão de um jeito muito vivo. A promessa do Isaac, a descendência que não dá nem para contar, e aquela predição dos 400 anos de sofrimento no Egito. E um ponto que o Joséfo faz questão de frisar é a ordem da circuncisão, como um sinal físico, sabe? Perpétuo dessa aliança e dessa identidade. E o quase sacrifício de Isaac. Esse é um momento sempre pesado, né? Muito. E o Joséfo destaca a obediência silenciosa do Abraão. E ele dá um detalhe que não tá lá em Gênesis. Isaac teria 25 anos. 25? Por que será que ele menciona isso? Talvez para mostrar que o Isaac não era só uma criança passiva, mas um jovem consciente, né? Participando do ato de fé do pai. E o Joséfo também conecta o lugar, o Monte Moriá, com o futuro local do Templo de Jerusalém. Criando essa linha direta, né? Dos patriarcas até o centro religioso de Israel. Essa mania de conectar eventos e lugares é bem a marca dele. Totalmente. Aí depois da morte da Sara e do casamento do Isaac com a Rebeca, a gente tem Jacó e Esaú. Joséfo menciona a venda da primogenitura por aquele prato de lentilhas vermelhas. Sim, o famoso prato de lentilhas. E ele conecta isso direto ao nome do Esaú, Edom, que significa ruivo, e a região da Idumeia. É um jeito dele usar a história pessoal para explicar a geografia e as relações entre os povos que vieram depois. Ele está sempre fazendo essas costuras. Faz sentido. Bom, seguindo adiante, a história de José no Egito. É central, né? Os sonhos, a traição dos irmãos, a ascensão ao poder. E o que eu acho particularmente fascinante na versão do Joséfo é como ele descreve a administração do José durante a fome. Ele não é só um administrador sábio, ele é quase um estrategista econômico para o faraó. Como assim? Joséfo descreve como José usou a fome para centralizar o poder.
O povo troca gado, depois as terras e até a própria liberdade por comida. Isso acaba transformando o faraó no dono de quase todo o Egito. Só as terras dos sacerdotes ficaram de fora. Nossa. É uma visão bem pragmática, talvez até um pouco ambígua, né, sobre o poder que o José acumulou. Essa descrição da gestão econômica é bem mais detalhada mesmo do que a gente vê no relato bíblico. Mas essa fase boa no Egito, como Joséfo descreve, depois vira um período bem sombrio, né, de opressão, preparando o palco para a figura gigante de Moisés. Exato. E Joséfo nos dá até datas para o Êxodo, mês de Xântico, que é o Nissan, dia 15 da lua, e ele calcula 430 anos depois que Abraão chegou em Canaã e 215 anos depois que Jacó foi para o Egito. Números precisos. E as idades, Moisés com 80 anos, Arão com 83, ele também dramatiza muito a travessia do Mar Vermelho, sabe? Mostra o desespero do povo acusando Moisés, querendo voltar para a escravidão. É um retrato da fragilidade humana, mesmo ali, diante do milagre. E a jornada no deserto continua cheia de desafios. A fome, a sede, a guerra contra os amalequitas, aquela cena do Josué lutando enquanto Moisés ora. E aí? O Sinai. Ao Sinai, a entrega da lei ao clímax. Joséfo descreve a montanha como um lugar terrível, a morada de Deus. Ele detalha a construção do tabernáculo, os materiais preciosos, ouro, prata, peles, linho fino, as dimensões, o brilho que ele compara ao céu. Uau! Menciona até a contribuição de meio ciclo por homem para financiar a obra, um detalhe financeiro comunitário. E descreve os tipos de sacrifícios, sempre enfatizando a ordem, a santidade do culto. Mas a fé do povo não dura muito, né? Vacila de novo com o relatório dos espiões, a maioria traz notícias ruins, e isso leva à rebelião e à sentença dos 40 anos no deserto. Exatamente. Só Josué e Calebe, por causa da confiança deles, são poupados dessa geração. E Joséfo também narra a rebelião de Corá, contra a liderança sacerdotal de Arão. Como ela é resolvida? Com o milagre da vara de Arão que floresce. Para Joséfo, isso reforça a legitimidade do sacerdócio levítico, sabe? Ele também conta a história de Balaão, aquele profeta contratado para amaldiçoar Israel, mas que acaba abençoando. Mas o Balaão também não dá um conselho ruim depois? Dá sim. Joséfo não esconde isso. O conselho perverso dele levou à idolatria com as mulheres midianitas. E aí entra o zelo de Finéias, que puniu a transgressão. Joséfo até elogia a honestidade de Moisés por ter incluído a profecia de Balaão nos seus escritos. E antes de morrer, Moisés designa Josué como sucessor. E com Josué vem a conquista de Canaã, a queda de Jericó, o problema em Ai por causa do pecado de Acã, é aquele que roubou os tesouros proibidos, né? Isso. Joséfo detalha o pecado do Acã, ouro, prata e um manto babilônico, e como isso trouxe a derrota inicial. A execução do Acã restaura a ordem, digamos assim. Ele narra também a aliança meio que na marra com os gibeonitas e a famosa batalha de Bet-Horon. Aquela que o sol parou. Ele relata que o dia se prolongou, permitindo a vitória israelita. Depois de derrotar várias coalizões de reis cananeus e dividir a terra entre as tribos, Josué morre aos 110 anos. Aqui a gente chega num ponto de virada, né? Depois de Josué, Joséfo descreve um período de bastante desordem. O que acontece? Olha, ele pinta um quadro de declínio bem rápido. Os israelitas não conseguem expulsar todos os cananeus, acabam se misturando com eles, adotando os deuses deles. A unidade nacional vai para o espaço. Joséfo chega a dizer que não havia mais entre eles nenhuma forma de república, indicando uma anarquia mesmo, política e religiosa. Isso leva a episódios bem brutais, como aquela guerra civil contra a tribo de Benjamim por causa do crime horrível em Gibeá. É o período dos juízes, então. Figuras como Débora e Baraque, Gideão com seus 300 homens, Sansão. Líderes que surgem em momentos de crise, mas que não conseguem estabelecer uma ordem que dure. Exatamente isso. São histórias de heroísmo individual, mas que acontecem num contexto de fragmentação. São ciclos de opressão e libertação.
O Gideão derrota os midianitas de forma milagrosa, mas depois ele mesmo faz um ídolo que leve o povo de volta à idolatria. E o Sansão? Sansão tem uma força divina, ligada aos cabelos, mas as paixões dele o levam à ruína. Joséfo usa essas histórias para ilustrar as consequências da infidelidade a Deus e da falta de uma liderança centralizada forte. Isso tudo vai preparando o terreno para a monarquia, certo? Como é que Joséfo apresenta a ascensão de Saul? Saul é ungido por Samuel para atender aquele pedido do povo, né? Eles queriam um rei como as outras nações. Ele começa bem, mas a queda dele, segundo Joséfo, vem da desobediência direta a Deus. Quais foram os erros fatais? Basicamente 2. Oferecer um sacrifício que era prerrogativa do Samuel e, o mais grave, poupar o rei Agag e o melhor do saque dos amalequitas, quando a ordem divina era de destruição total. Para Joséfo, isso mostra a falha do Saul em colocar a vontade de Deus acima da própria vontade ou talvez da pressão popular. E então surge Davi. A narrativa de Joséfo parece focar bastante na perseguição que ele sofreu de Saul, na amizade com o Jonatas, naqueles momentos em que Davi poupa a vida de Saul. Sim, ele constrói essa imagem do Davi como ungido legítimo, sabe? Paciente, fiel, mesmo sendo perseguido. Depois que Saul morre, Davi unifica o reino e conquista Jerusalém. Mas olha, Joséfo não esconde os erros graves dele. Caso com Batseba. Exato! O adultério com Batseba e o assassinato de Urias são narrados, assim como a repreensão dura do profeta Natã e as consequências trágicas que vieram depois, como a rebelião do próprio filho, Absalão. Essa rebelião de Absalão é um drama familiar e político muito intenso. E Joséfo detalha bem a trama. Os conselhos conflitantes de Aitofel, que queriam um ataque rápido, e de Uzai, que sugeriu ganhar tempo secretamente ajudando Davi, a morte do Absalão pelas mãos de Joabe, indo contra as ordens diretas de Davi e a dor profunda do rei. São momentos fortes na narrativa dele. E antes de morrer, Davi prepara a sucessão de Salomão e junta material para o templo. Isso. Aí vem Salomão, o rei sábio, o construtor do templo. O auge, talvez? Em muitos aspectos, sim. O pedido dele por sabedoria agrada a Deus, que dá a ele também riqueza e glória. A construção do templo é descrita por Joséfo com muita admiração. A parceria com o Irão de Tiro, a organização do trabalho, a magnificência dos materiais, a dedicação solene com sinais divinos como a nuvem e o fogo do céu. Impressionante. Mas Joséfo inclui um detalhe bem curioso sobre Salomão. Qual? A fama dele como exorcista. Ele chega a citar um exorcismo que ele mesmo, Joséfo, teria testemunhado na presença do imperador Vespasiano, usando métodos que eram atribuídos a Salomão. Espera aí, ele inclui isso numa obra que ele quer que tenha credibilidade histórica para romanos e gregos? É surpreendente, né? O que isso diz sobre o Joséfo ou sobre o público dele? É uma ótima pergunta. Talvez mostre que, para o Joséfo e para a parte do público dele, a sabedoria do Salomão incluía também um domínio sobre o mundo espiritual, até sobre demônios, quem sabe. Ou talvez ele quisesse só mostrar a continuidade de certas tradições judaicas até os dias dele. De qualquer forma, é um exemplo de como ele mistura história, tradição e até elementos que a gente hoje veria como mágicos. Faz pensar. Bom, mas depois dessa era de ouro de Salomão, vem a divisão do reino. Por quê, segundo Joséfo? Ele culpa principalmente a arrogância de Roboão, o filho de Salomão. Roboão ignora os conselheiros mais velhos e promete ser ainda mais duro com o povo do que o pai tinha sido. Péssima estratégia. Pois é, isso leva as tribos do norte a se separarem sob a liderança de Jeroboão. E aí, para evitar que o povo fosse a Jerusalém adorar e talvez voltasse a ser leal à dinastia de Davi, o Jeroboão cria seus próprios centros de culto, com aqueles bezerros de ouro. Em Betel e Dan, né? Isso. E Joséfo vê isso como o pecado original do reino do norte, Israel. O que, na visão dele, vai levar esse reino à ruína. A partir daí, a gente tem a história paralela dos dois reinos, Israel e Judá, com muitos reis que Joséfo considera ímpios, mas também com profetas importantes como Elias e Eliseu, tentando colocar as coisas nos eixos. Exato.
Joséfo dá bastante destaque a esses profetas. O Elias desafiando os profetas de Baal lá no Monte Carmelo, o Eliseu fazendo milagres e se envolvendo até na política. Eles são tipo a voz da consciência, sabe? Chamando reis e povo de volta para a lei de Moisés, mas muitas vezes falando para as paredes. A história dos reinos vira uma gangorra entre alguns momentos de reforma e longos períodos de idolatria e injustiça social. E esse declínio constante acaba levando à queda dos dois reinos. Como Joséfo descreve esse fim? O reino do norte, Israel, que era mais instável e mais idólatra desde o início, cai primeiro. É conquistado pela Síria, por Salmaneser ou Sargão II. Joséfo faz questão de enfatizar a deportação da população israelita e a chegada de estrangeiros, como os sireuteus. E ele conecta isso aos samaritanos. Sim, ele identifica esses estrangeiros como os ancestrais dos samaritanos. Isso explicaria, na visão dele, a origem daquela tensão toda que existia entre judeus e samaritanos na época dele. Entendi. E o reino do sul, Judá? Judá dura mais tempo, teve reis reformadores importantes como Ezequias, que resistiu ao ataque do Senaqueribe, da Assíria, e Josias, que encontrou o livro da lei no templo e promoveu uma grande reforma. Mas, no fim das contas, a idolatria persistente, segundo Joséfo, leva à conquista pela Babilônia de Nabucodonosor em 586 a.C. A grande catástrofe. Exato. Joséfo descreve a destruição de Jerusalém e do Templo, de Salomão, o coração da vida religiosa e nacional, como um desastre que já tinha sido anunciado pelos profetas. E aí vem o exílio da elite na Babilônia. Durante o exílio, figuras como Daniel ganham bastante destaque na narrativa dele, né? Ganham, sim. Joséfo narra as histórias de Daniel na corte babilônica, a interpretação dos sonhos do rei, a famosa escrita na parede durante o banquete de Belsazar. Ele também atribui a Daniel profecias bem detalhadas sobre a sucessão dos impérios persa, grego e até sobre a perseguição que aconteceria séculos depois sob um rei grego específico, Antíoco Epífanes. Reforçando aquela ideia da providência divina controlando a história, né? Exatamente. Para ele, tudo está sob o controle de Deus, mesmo as ações dos grandes impérios. E o exílio termina com o famoso decreto de Ciro da Pérsia e o retorno para Judá. O retorno acontece em ondas, liderados primeiro por Zorobabel e depois por figuras como Esdras e Neemias. Os judeus voltam e começam a reconstruir o templo, o segundo templo, que não era tão grandioso quanto o de Salomão, e também os muros de Jerusalém. Isso tudo apesar da oposição forte dos povos vizinhos. E o papel de Esdras? Esdras é fundamental na restauração da lei de Moisés como centro da vida judaica. É um período de reconstrução não só física, dos muros e do templo, mas também religiosa e comunitária. Uma reorganização da identidade judaica em torno da Torá. A história não para aí, claro. Continua com a luta contra o domínio grego, a revolta dos macabeus contra Antíoco Epifanes. Isso. A profanação do templo por Antíoco e a subsequente purificação que deu origem à festa de Hanukkah, que se celebra até hoje, são narradas. Assim como a ascensão da dinastia Asmoniana, que foi um período de independência judaica, com reis que também eram sacerdotes, antes da chegada dos romanos. Essa parte da história é crucial para a gente entender o contexto político e religioso da Judeia na época de Jesus e do próprio Joséfo. E aí a intervenção romana acaba com essa independência e leva à ascensão de Herodes, o Grande, aquele rei cliente de Roma sobre quem Joséfo escreve muitíssimo em outras partes da obra dele. Exatamente. E é fundamental a gente lembrar sempre do ponto de vista do Joséfo ao ler tudo isso. Ele está escrevendo depois da destruição do Segundo Templo, em 70 d.C., um evento absurdamente traumático que ele presenciou. Ele estava lá. Estava. Então, toda essa longa história, desde a criação, é contada por alguém que está tentando entender como o povo dele chegou naquele ponto de desastre e, ao mesmo tempo, tentando preservar a memória e a identidade desse povo para o futuro. Uau, que panorama extraordinário. A gente percorreu séculos da história hebraica, tudo através das lentes, né, do Flávio Joséfo.
desde as origens míticas até a beira da própria época conturbada dele. Sem dúvida nenhuma. A obra dele é complexa, cheia de detalhes, de interpretações e, claro, tem os vieses dele como participante dos eventos mais recentes, mas nos dá um acesso que não tem preço a como um judeu do primeiro século via o seu passado, a sua relação com Deus e as causas das glórias e também das tragédias do seu povo. Ele consegue tecer história, teologia e política de um jeito muito único. Mas fica a pergunta, né? Depois de ver tudo isso, o que significa, que impacto essa narrativa imensa, escrita por uma testemunha da destruição, tem na nossa compreensão da história, da resiliência, das crises do povo hebreu ao longo do tempo? Essa é a grande questão, sem dúvida. A forma como a gente conta a nossa história define muito de quem a gente é. E a obra do Joséfo, com todos os ecos de fé, de falha humana, de aliança, de catástrofe, ela continua a provocar debate e reflexão sobre memória, sobre identidade e sobre o peso enorme que a história tem. E com essa provocação sobre o poder das narrativas e o peso da história, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Muito obrigado e até a próxima. História e Filosofia em Podcast. Ideias que atravessam o tempo.